Irmão Adalberto, irmão Joel, a todos que estão participando aí ao vivo, né? Para aqueles que vão ouvir depois também, graça e paz, nosso Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com os irmãos para trazer um assunto que é tão importante para todos nós, né? A qual nós estamos ainda nesse processo de construção do nosso sistema de pós. E mais uma oportunidade que Deus nos dá de estar junto dos irmãos e compartilhar esse conteúdo. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se colocaram disponíveis ao Ministério dos Embaixadores do Rei e têm trabalhado bravamente para que essa organização esteja cada vez mais forte, trazendo aos nossos meninos valores, a qual são da palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos, de cada um conselheiro, cada uma conselheira também, e pelo trabalho que os irmãos têm desempenhado, pelo trabalho que os irmãos têm desenvolvido em suas embaixadas. Muitas das vezes com algumas dificuldades, mas cremos que aquele que nos chamou é maior do que qualquer problema, qualquer dificuldade, e é maravilhoso ver o quanto o trabalho tem se desenvolvido e os irmãos têm, com suas habilidades, com seus dons e talentos, têm empregado todas as suas forças no reino, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Vamos falar sobre o novo sistema de postos, né? Algo bem importante na nossa organização. Chamamos de que é a espinha dorsal da organização, né? Aquilo que sustenta, que dá sustentação a todo o trabalho, porque através do sistema de postos nós temos os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos sobre a denominação, sobre histórias da própria organização, e é algo que é muito importante para o dia a dia das nossas embaixadas. Nós estaremos vendo sobre a nova proposta dos postos. Vocês já estão vendo aí a projeção, certo? Então, nós estaremos aí falando sobre a nova proposta dos postos, falamos sobre os requisitos mínimos, os manuais, os conteúdos, a dinâmica de trabalho nos postos, a avaliação e a formatura, que é também um momento de aclamação de novos membros. Então, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero estar, de uma certa forma, contribuindo com a formação dos irmãos como conselheiros de embaixadores do rei. Essa nova proposta, ela foi aprovada em 2016. Nós temos o Fórum de Conselheiros, que acontece de 4 em 4 anos, e nesse fórum são debatidos os assuntos, os projetos são apresentados. Então, em 2016, esse projeto foi apresentado no Fórum de Conselheiros que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Eu assumi a coordenação em 2017, mas esse fórum aconteceu em 2016, então essa é uma proposta um pouco antes aí de eu assumir a coordenação, mas o fórum é a Assembleia dos Conselheiros, onde nós estamos, nos reunimos de 4 em 4 anos para debater sobre os rumos da organização. Então, um grupo de conselheiros que estiveram presentes ali debateram sobre essa nova proposta dos postos, né? Foi apresentado um projeto, por isso a importância de participarmos dos fóruns, né? Para que nós possamos ajudar ativamente essas mudanças que precisam ser feitas. É claro que mudanças a gente precisa sempre fazer com calma, né? Porque a gente não pode desconstruir, né, um histórico, um trabalho que já foi feito com tanto cuidado, desde o pastor William Alveto até os dias de hoje. A gente não pode perder a essência da organização. Então, qualquer tipo de mudança precisa ser tomada com muito cuidado, debaixo de muita oração, debaixo da dependência de Deus, e assim nós chegamos a essa nova proposta, né? Antigamente, como mostra no slide, nós tínhamos 6 postos, né? Arauto, escudeiro, cavaleiro, sênior, master e emérito. Ainda tinha mais um manual, que era o manual do candidato, então eram 7 manuais. Então, no estudo que foi apresentado, a grande maioria das embaixadas no Brasil são formadas por um conselheiro. Então, dificilmente um conselheiro só seria capaz de aplicar aí 7 manuais para os meninos
e a incidência de meninos chegando ao último posto de emérito era bem pequena. Então, como era, né, como é atualmente, já está ficando para trás, né? Então, como era antigamente, para quem nunca teve acesso a esse conteúdo, então era dessa forma: 7 manuais para serem aplicados aí, e na grande maioria das embaixadas por um conselheiro. E aí a nova proposta vem trazer aí 4 manuais, embaixador escudeiro, embaixador arauto, embaixador sênior e embaixador emérito. Houve uma inversão do arauto, que era o primeiro posto, né, que era o primeiro posto básico, e nessa nova proposta, o arauto ele se torna o segundo posto, basicamente para que a gente tenha a formação da insígnia. Se vocês perceberem nessa imagem, nós temos ali o escudo, a faixa, a coroa e o ramo de louro, e assim ele forma toda a nossa insígnia com todos os elementos da nossa insígnia. Então, para que houvesse uma ordem coerente, foi aplicada dessa forma, tendo aí o Manual do Escudeiro sendo o primeiro manual a ser estudado. Os postos na história, né? Trazendo um pouco da história dos nossos manuais. No início era chamado de graduação, de patente, né? Algo bem voltado para uma visão militar, né? E o pastor William Alverreto teve alguns problemas com isso, né? Não teve uma adesão muito boa, porque achava que era uma organização militar, então ele, estrategicamente, ele muda essa graduação e patente para postos. E a primeira estrutura, como diz, né, começou também com quatro postos. A estrutura dos postos, ela tem já tiveram diversas sequências, né, diversos nomes, alguns, maioria já extintos, né. Eu lembro que tinha embaixador especial, embaixador plenipotenciário, aspirante. Então, são nomes que foram criados, né, eu creio que, de acordo com a realidade dos meninos da época, né, foram criados esses postos para que pudesse atender uma demanda que era dos meninos da época, né? A gente sabe quanto os meninos têm evoluído, né? Principalmente com a questão tecnológica, vem trazendo muito conhecimento para os nossos meninos. Então, houve essa necessidade de trazer algo mais atraente para os nossos meninos, é claro, como falei, sem perder a essência, sem perder todos os princípios que nortearam a organização e está tanto tempo aí sendo relevante nas nossas igrejas. Então, a estrutura atual ela tinha 25 anos sem passar por nenhum tipo de atualização, e então houve sim aí a necessidade da gente aplicar uma mudança, aplicar uma revisão sobre os nossos manuais. E uma pequena mudança, antes nós tínhamos o manual do candidato, que era aquele menino que chegava para começar a embaixada. A gente já tinha o folheto também, mas os requisitos mínimos eles não mudam, né? Eles permanecem aí no folheto para ser embaixador do rei. E então, para ser membro da embaixada, isso não muda, né? Ele tem que ter de 9 a 17 anos e ele precisa saber os requisitos mínimos, né? E tá aí os 5 requisitos mínimos. Isso continua a mesma coisa, né? Como eu falei, não houve essa mudança, o folheto para ser embaixador do rei continua com esse conteúdo, os requisitos mínimos. Só que nós não temos mais configurado no sistema de postos o candidato, né? Agora chamamos isso candidato, não temos um manual propriamente dito, temos só o menino que é o candidato, né? Agora que é chamado dessa forma, o menino que quer fazer parte da embaixada, aí, iniciando os estudos dos requisitos mínimos, dentro do folheto para ser embaixador. O R não estuda mais um posto para alcançar o outro, né? Antigamente era assim, o menino era arauto, quando ele terminava arauto, ele adquiria o posto, o diploma de escudeiro, passava para o próximo posto. Agora, o menino estuda o manual de posto para se formar nele, então ele está estudando como né, na escola, né? Ele está no 5º ano do ensino fundamental e quando ele termina o ano, ele é formado no 5º ano. Né? Da mesma forma, são os nossos sistemas de postos. E o tempo mínimo de permanência no posto é 1 ano. Né? A gente vai falar mais para frente sobre esse tempo, né? de que forma a gente vai aplicar para os IRs que entrarem no sistema de postos com 14 anos. Né? A gente tem uma tabela de estudos de aceleração
tem-se até um pensamento de futuramente a gente recriar o manual do aspirante, né, que é um manual que aglutinava alguns conhecimentos para que pudesse acelerar, principalmente para esses meninos que chegam na embaixada com mais idade, mas a gente ainda precisa consolidar todo o sistema de postos para que a gente possa avançar para que possa seguir nesse caminho aí. E se o menino terminar cedo, né? A gente tem várias formações complementares, e aí até antes de passar para as formações complementares, eu quero mostrar para os irmãos aqui o nosso manual, né? Esse é o manual aqui do escudeiro, né? É o primeiro manual. A gente tem aqui o sênior, que é o segundo manual. Desculpa, nós temos aqui o escudeiro, de novo, o escudeiro, o arauto, que é a capa azul, e nós temos o sênior, que é o terceiro manual, e depois a gente vai falar sobre o quarto manual. Então, sobre formações complementares, outras atividades que a gente precisa aplicar na embaixada para que o menino não termine, vamos imaginar que o menino entre com 9 anos e cada ano ele ali completa um manual, então ele já terminou. Então, a ideia é que se a gente aplique outros conteúdos, né, outros materiais complementares, e aí nós temos, como exemplo, biografias missionárias, que nós temos aqui, essa aqui é da Anna Bagby, publicação da União Feminina, nós temos biografia missionária, que é aplicada também pela Junta de Missões nacionais. Deixa eu só tirar aqui o filtro dessa imagem para ficar melhor a visualização. Legal. Então, nós temos também publicações de conselheiros, né, pastores que fazem parte, são amplamente ligados à organização. Temos as publicações do pastor Tony Zamba, que temos Vivendo os 5 Ideais, né? Esse é um livro muito bom também para a gente aplicar, sendo um material complementar aí ao estudo nos postos. Nós temos Vivendo o Compromisso também, que é da série Sempre Embaixador, que do pastor Tony Zamba também. Nós temos os livros do pastor Felipe Mercadante também, que é o Compromisso Real, tem o volume 3, volume 1 também, 1, 2 e 3. Então, nós temos uma série de conteúdos que a gente pode usar como complementar o nosso sistema de postos. Nós temos a revista Embaixador do Rei também, que dentro da revista temos estudos, né, a cada trimestre tem um estudo para cada mês. Tudo isso serve para que a gente possa aplicar no estudo, né, para os nossos meninos, complementar ao sistema de postos. O sistema de postos, ele é a espinha dorsal da organização e aquilo que sustenta, eu creio, porque nós temos no sistema de postos o ensinamento bíblico, né, que é a palavra de Deus, né, que vem no primeiro manual do escudeiro, vem falar ali sobre o plano de salvação. No arauto também tem outras passagens bíblicas para decorar. Então, nós falamos que o sistema de postos é a espinha dorsal da organização, porque nós temos ensinamento bíblico, aquilo que vai dar condições para que nossos meninos possam aprender mais da palavra de Deus. Mas nós temos outros materiais, né, como eu citei aqui, que nós podemos usar como complemento aí do nosso sistema de postos, de todo o conteúdo que a gente tem para aplicar dentro da Organização Embaixadores do Rei. O conteúdo dos manuais. Houve-se um grande clamor, né, na época, lá em 2016, quando surgiu essa possibilidade de alteração dos manuais. Muitos conselheiros ansiosos e preocupados, e eu entendo completamente. Também fui um dos preocupados com isso também, sobre os conteúdos, né? A gente não perder conteúdo, não tirar nenhum tipo de conteúdo a qual tinham nos postos antigos. Então, isso não aconteceu, né? Nós não perdemos conteúdo, nós continuamos nos postos com o conhecimento da organização, conhecimento bíblico. Inclusive, o conhecimento bíblico vem
com mais conteúdo, com mais palavra de Deus, eu posso dizer assim, dos nossos manuais, porque as cores, por exemplo, o significado das cores, né? A gente tem uma referência bíblica, né? Um versículo bíblico para cada cor. Na regra dos esportes também, também temos referências bíblicas nas 4 regras dos esportes. Então, a gente vem trazer nesses novos manuais também uma proposta de aplicar mais conhecimento bíblico, e houve aí uma grande oportunidade que a gente conseguiu implementar dentro aí das cores, do significado das cores e também das regras dos esportes. Nós temos os estudos, né, nos manuais também, as atividades missionárias, atividades da própria embaixada, né, sobre a questão de diretoria, sobre a questão do momento cívico, estudo sobre a denominação e estudo temáticos, né? Temos em cada manual um estudo temático aí para a gente aplicar para os nossos meninos. Ainda falando sobre o conteúdo dos nossos manuais, né? Houve uma revisão, uma ampliação, né? Ao invés de perder conteúdo, mesmo reduzindo de 7 manuais para 4, nós ainda temos mais conteúdos do que o sistema antigo. Então, foi feita ali uma aglutinação dos conteúdos similares, né? Houve uma contextualização, principalmente na história dos batistas, na história da organização nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. E os manuais, ele tem um formato maior, né? Eu não tenho aqui um manual antigo, mas o formato é maior, né? Essa nova proposta vem com um formato maior número de páginas e também com mais cores e ilustrações. Essa é a nova proposta aí dos novos manuais. Aqui nós temos uma grade de equivalência, né, para quem ainda utiliza o sistema antigo e quem pretende já implementar. Se crê que muitas embaixadas já estão iniciando já no novo sistema de pós, né? Muitas embaixadas já está bem avançado, mas nós temos aqui uma grade de equivalência, a qual mostra bem claro como foram aglutinados os manuais. E depois eu vou encaminhar essa apresentação para o irmão Joel, para o irmão Rafael, e eles estarão compartilhando com os irmãos, para que os irmãos tenham esse material em mãos. Então, o manual do candidato e o manual do arauto, né, que era ali 2 manuais, ele se tornou o manual do escudeiro, né? Todo o conteúdo do candidato e do arauto agora faz parte do manual do escudeiro. O manual do escudeiro antigo e o cavaleiro, todo esse conteúdo, claro, com atualizações, né? Não retirada, mas sim incluindo mais conteúdos, faz parte do manual do arauto. O Master e o Sênior antigo, todo o conteúdo foi para o manual do Sênior, e o embaixador emérito, ele tem aí seu conteúdo no próprio manual do emérito, é claro, também com muitas atualizações. Então, essa é uma grade de equivalência, para que os irmãos possam entender como foi feito essa aglutinação, né? O trabalho dos postos, sempre a gente realiza uma vez por ano, né? A gente tem em cada manual a gente tem as tarefas para que os meninos possam cumprir, são basicamente aí cerca de 10 tarefas em cada manual, então dá para fazer tranquilamente uma tarefa por mês, né? Para que tenha aí um ano inteiro de aplicação do conteúdo dos manuais, né? Uma aplicação não com decorebas, né? Uma aplicação para que os meninos realmente entendam todo o processo, todo o conteúdo que ele está estudando, né? Procurar transformar essa aplicação com atividades práticas, né? Com tarefas, para que os meninos possam não só ficar, como eu falei, na questão da decoreba, né? Só decorar para poder passar de posto. Os conteúdos têm que fazer sentido, né? E ter uma aplicabilidade para eles, na vida deles, né? Precisa ser algo prático que eles possam estar entendendo. Antigamente, a gente fazia muito, e eu falo porque eu fazia dessa forma também, a gente aplicava os manuais e tinha aquela grande prova, né? Onde que os meninos tinham alguns certo pavor, né, quando ia fazer uma prova, porque era uma prova extensa, com muitos conteúdos. Então, a nova proposta, o novo sistema de postos vem trazer aí
cada tarefa para que a gente aplique com tranquilidade, para que os meninos realmente aprendam. Quando eles chegarem lá na 10ª tarefa, eles vão lembrar da primeira tarefa, porque eles tiveram ali atividades práticas que eles puderam exercitar todo esse conteúdo. E aí, né, evitar decorebas, estudos mecânicos, meramente só lidos em reuniões de trabalho nos postos. Múltiplas formas de aprendizado, né, de avaliar o candidato, de avaliar o embaixador do rei. A gente precisa ficar atento com isso. Hoje, os nossos meninos têm uma carga muito pesada, né, de estudo. São cursos que eles fazem para a própria escola, alguns em período integral. Então, quando nós iremos aplicar o sistema de postos, precisa ser algo dinâmico, né? Precisa ser algo que vai atrair eles, não algo que é simplesmente um estudo que vai ser aplicado para eles, né? Fazer o estudo por tarefa, né, e não um provão como um conteúdo todo, né, como eu falei, e como tem um exemplo aqui, né, que ninguém nunca foi reprovado na EBD, né, então o sistema de postos ele vem para que os meninos, todos os meninos, né, possam chegar no final a gente não quer deixar ninguém para trás, né, porque cada manual ele tem um ensinamento, e principalmente a parte bíblica. Então, a gente precisa, de uma forma uniforme. A gente sabe que tem alguns meninos que têm uma facilidade maior de aprendizado, outros têm uma dificuldade maior, mas nós precisamos olhar a nossa embaixada e aplicar um método uniforme para que, quando for realizar ali a formatura, para que ninguém fique para trás, ninguém fique frustrado porque não conseguiu, né? Então, precisamos ser bem dinâmicos aí na aplicação da avaliação de cada posto, de cada tarefa, né? Entender os limites de cada embaixador do rei, né? Como eu falei, fazer as avaliações diferenciadas para cada embaixador do rei, como eu falei, alguns. Hoje a gente tem muitos meninos chegando em nossa embaixada, né, com TDAH, com autismo. Então, a gente precisa estar atento, né, à particularidade de cada menino e procurar entender a melhor forma de aplicar essa avaliação. Eu tive um exemplo de um embaixador que ele não queria ir mais para a embaixada, porque ele falou para a mãe que ele não queria ir mais para a embaixada porque ele não quer fazer prova, não queria mais fazer prova, que prova ele já fazia no colégio. E aí eu falei para a mãe que ele poderia ir para a embaixada e que ele não iria mais fazer prova. Aí ela, como assim? Mas não tem uma avaliação que eles fazem? Não tem, mas já que a gente vai aplicar um outro método para ele. E aí a gente, ele participava dali das aulas, né, aprendendo sobre cada tarefa dos postos. E quando chegava o período de avaliação, alguns meninos a gente dava uma prova que era por tarefa, mas para ele eu trocava uma ideia, né? Conversava com ele, e aí, o que você lembra aí da história dos batistas, né, sobre a denominação, e ele ali respondendo, e assim, de uma forma leve, tranquila, sem que ele soubesse, ele passou por uma avaliação ali de forma oral, de uma forma bem descontraída ali, conversando com ele. Eu pude ali perceber e extrair dele o conhecimento, saber que ele tinha realmente aprendido e não decorado. Então, a gente precisa ficar atento à particularidade de cada menino é diferente um do outro. Talvez a gente tenha meninos da mesma idade, mas tão diferentes, né, de personalidade, de facilidade ou não de aprendizado. Avalie os métodos, né, sempre quando nós aplicarmos os métodos de avaliação, é sempre bom a gente avaliar se o método está sendo eficaz, se está sendo eficiente, se está trazendo os resultados ou algum menino está ficando para trás. Então, a gente precisa estar sempre avaliando os nossos métodos, a nossa forma de aplicar o sistema de postos, todo esse conhecimento. Nós, como conselheiros, precisamos também fazer a nossa autoavaliação para saber se o trabalho está sendo bem aceito para os meninos, se a forma de aplicar tem sido atrativa para os meninos, e é sempre bom a gente se cercar de pessoas que é da área do ensino, né, que tem uma didática boa. Talvez você saiba todo o conteúdo da organização, dos postos, mas você não tem uma boa didática para aplicar, né?
Quantas vezes nós, nosso período escolar, sentimos dificuldade numa tal disciplina porque o professor não tinha uma boa didática. Então, a gente precisa estar sempre avaliando isso, trazendo outras pessoas para agregar no nosso trabalho, para aplicar os nossos conteúdos de uma forma dinâmica e atrativa para os nossos meninos. Realiza um dia especial da formatura, né, falando mais sobre formatura, antes nós chamávamos de reconhecimento de postos, né, isso não é regra, né, a gente só uma recomendação para que se faça uma formatura, e a gente tem visto Brasil afora aí, quanto nossos conselheiros têm sido dinâmicos, aplicando a formatura de uma forma muito especial, muito legal, de uma forma bem atrativa, e é um momento especial, né, talvez um desses meninos não receberão diplomas na sua vida, né? Talvez não seguirão nos estudos, mas na nossa formatura a gente tem essa oportunidade de fazer uma cerimônia, né, bonita, né, para que eles possam ali receber o seu diploma, receber a sua insígnia do posto. Então, é um dia especial, a gente precisa caprichar, né, nesse dia e trazer, convidar os pais para que os pais estejam presentes, para que eles possam ver o trabalho que o conselheiro tem feito com aquele menino durante aquele período que ele passou estudando os manuais. E é uma oportunidade que a gente tem também de mostrar para a igreja, porque, às vezes, muitos membros, não sei se não é na igreja dos irmãos, mas em algumas igrejas, o pessoal acha que embaixador do rei só gosta de acampamento e jogar bola, né, e esporte. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Claro que a gente utiliza o esporte, utiliza os acampamentos, para que a gente possa ensinar mais os nossos meninos. Mas o momento de formatura é um momento que a gente tem para mostrar para a igreja também o trabalho que tem sido feito com aqueles meninos, que não é só o futebol, não é só o acampamento. E nesse culto também, nessa formatura, que é um culto, né? É um culto de gratidão a Deus por aquele período intenso de estudos que os meninos passaram, a gente tem a oportunidade também de apresentar os nossos meninos, né, os novos meninos que estão chegando na embaixada, aqueles que iniciarão aí, conhecendo ali, já tendo seu primeiro contato com a organização, através do folheto, dos requisitos mínimos. Então, essa é uma oportunidade dentro da formatura para que os meninos possam ser apresentados também para a igreja. Sistema de postes e trabalho nos postes. A gente tem aqui algumas fotos, né, do nosso manual, né, falando aqui sobre serviço real. Os irmãos podem perceber que a parte ilustrativa está bem mais atrativa que os antigos manuais, né? A gente não tinha os manuais antigos, quem já teve a oportunidade de pegar e ver, os manuais eles eram todos sem cores, né? Eram todos em preto, numa folha branca, então não tinha cores. E então essa nova proposta vem trazer uma visão mais atrativa para os nossos meninos, com as figuras, né? Destacando ali as partes mais importantes. Essas fotos são reais, né? São fotos reais do acervo que nós conseguimos, né? Essa aqui, principalmente, falando da primeira embaixada, né, da história da organização lá nos Estados Unidos, falando aí uma foto da primeira embaixada lá nos Estados Unidos. Então, houve uma ilustração, né, da foto, não é uma ilustração aleatória, né, mas sim uma representação real daquilo que foi o início da organização lá nos Estados Unidos. E aqui é uma atividade mais atual, né, falando aqui sobre as formas de serviço real, trazendo de forma ilustrativa aqui os meninos chegando, né, no lar de um casal de idosos. Então, essa é a nova proposta que vem trazer nos nossos manuais, falando aqui sobre a história dos batistas, né, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, quando começou, né, falando do início dos batistas lá com os separatistas ingleses, né, Thomas Harris, John Smith, são fotos reais também que nós precisamos realizar. Foi feito um trabalho de pesquisa muito grande para que chegassem as fotos reais, né? Porque você joga no Google hoje, aparece o nome de uma pessoa, vai aparecer várias pessoas, várias fotos.
Então, houve esse trabalho de pesquisa para saber exatamente se a foto condiz com o personagem. Aqui também, falando sobre os elementos, né, da insígnia, cada elemento representa cada posto, falando aqui sobre a formatura também, então trazendo uma visão mais amigável, né, para os meninos, para que eles possam, né, olhar e se sentir atraídos para a leitura, né? Então, essa é uma parte que nós tivemos um ganho considerável aí na parte visual e ilustrativa dos nossos manuais. Aqui também, né, sobre os elementos da insígnia. Aqui o checklist, que é onde nós temos as tarefas, né? Cada posto tem ali 10 tarefas, né? E aqui fala, o primeiro posto, né, falando sobre a história da organização, né, os postos da organização, a sequência, o tempo de permanência em cada posto, vem tudo isso falando nessa primeira tarefa aqui do manual. Aí fala-se sobre a insígnia, então são tarefas, né? Se os irmãos perceberem, dentro de cada tarefa tem alguns tópicos que precisam ser trabalhados, né? Isso, como eu falei, a gente tem aí ferramentas, material suficiente para que a gente possa fazer aí uma tarefa por mês. Tem algumas tarefas que até a gente pode explorar mais. Então, é importante que a gente aplique aí esse conhecimento para os meninos de uma forma que seja algo prático na vida deles, né? Trazendo para eles algo que vai fazer sentido. Então, essa é a nova proposta aí, temos aí o checklist, onde a gente coloca a data ali que ele completou e a rúbrica do conselheiro. Então, a gente tem em todos os manuais, a gente tem esse checklist aí que consta ali na primeira página de cada manual. Essa é uma ilustração aí da primeira viagem de Paulo, né, quanto salta aos nossos olhos, né, a parte ilustrativa. Se tivéssemos aqui só texto e tudo em preto, né, seria não muito atrativo. Então, houve todo um trabalho aí de ilustração e cada figura dessa é algo que demora muito tempo para fazer, né? Quem talvez seja da parte de design gráfico aí sabe o quanto é demorado, o quanto é difícil a gente produzir um manual dessa forma. Então, isso demanda tempo, demanda recursos também que precisam ser investidos nesses manuais. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais algum. Bom, fechamos aqui. Eu vou tirar aqui o compartilhamento. Então, de uma forma objetiva, esse é um novo sistema de postos, a qual faz parte da organização, e eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos que têm trabalhado ainda nesses manuais, o quanto é trabalhoso a gente fazer um material dessa forma, demanda tempo, demanda muito, o custo também é alto, mas nós temos uma equipe que tem trabalhado aí, e quero dizer que todos que ajudam, né, na construção desse manual são voluntários, são homens e mulheres voluntários que dedicam aí parte do seu tempo à construção desses manuais, e nós temos, como eu falei, mostrei, né, nós temos três manuais, falta ainda o manual do emérito. A gente tem uma previsão aí para estar lançando esse manual agora até o primeiro semestre desse ano, se Deus assim nos permitir, nos der condições. Eu peço que os irmãos estejam orando, né, porque demanda, como eu falei, muito tempo, demanda muito trabalho, e a gente precisa olhar tudo com muito cuidado, com muito critério, para que nada fuja daquilo que é o propósito da organização. E eu peço que os irmãos estejam orando, né, nos ajudando, nos dando pessoas qualificadas, experientes no assunto, e recursos também para que a gente possa produzir os nossos manuais, finalizar, né, todo esse sistema de postos aí com os 4 manuais, porque a gente tem outros trabalhos para poder ser feito também,
após finalizando o Manual do Emérito, a gente precisa construir uma cartilha para o conselheiro com essas atividades, de que forma que ele precisa aplicar os manuais, ensinando, né, cada conselheiro como ele deve aplicar o sistema de postos. E nós temos também em construção o Manual do Conselheiro também, que, né, como a gente tem essa nova proposta do sistema de postos, a gente precisa atualizar o nosso Manual do Conselheiro, e aí tem outros assuntos também que a gente considera relevantes. Tudo isso, como eu falei, isso foi tratado no nosso fórum, e nosso próximo fórum será em 2027, não temos o local. Já deixo o convite a todos aí, se você tem alguma ideia, se você tem algum projeto que você queira apresentar, primeiramente, apresente para o seu coordenador do DCE, né, seu coordenador estadual, para que ele possa ver e entender e ganhar força para que esse projeto possa ser apresentado no nosso fórum. Assim, de uma forma muito democrática, né? A gente, como batistas que somos, tudo... Nada que tem aqui da cabeça do coordenador, do pastor Fabiano, muito pelo contrário, como eu falei, né, isso foi aprovado em 2016, mas entendo que juntos nós podemos construir uma organização melhor, a gente pode fazer com que esse trabalho continue crescendo, se espelhando no pastor William Alverreto e tantos outros homens, quanto eles se dedicaram a esse trabalho, e nos dá também que a gente possa ter essa noção da responsabilidade que temos, né? Antes era o pastor William Alverreto, o pastor Edson José Machado, tantos outros, hoje é conosco. Então, a gente precisa realizar tudo debaixo de muita oração, debaixo de muita dependência de Deus, porque não é por nossas habilidades, por nossas capacidades, mas sim pelo poder do Senhor e pelo Espírito Santo, que possa iluminar cada um de nós, para que possamos realizar esse trabalho para Ele, somente para Ele. Beleza, meus irmãos? Passando a palavra aí, devolvendo a palavra ao irmão, não sei se é o irmão Joel, que vai conduzir aí, mas quero agradecer aos irmãos aí pelo tempo, e se tiver alguma pergunta, deixa eu olhar aqui no chat. Se tiver uma pergunta aí no chat, você pode responder, dando o seu tempo aí. Vontade aí. Se não der para responder todas, responda aquilo que é possível, tá? Nós sabemos que você também tem uma direção em outra atividade agora importante também aí, tá bom? Sim, estou vendo aqui o irmão Jerônimo, está aqui sugerindo o local para o nosso fórum. Então, acho que só... Deixa eu subir mais aqui. Joel, se também fazer alguma oportunidade também, logo após a O irmão Leonardo Lopes perguntou, né, se houve alguma revisão para os manuais dos conselheiros. Exatamente, a gente está nesse processo também, em paralelo com a construção do Manual do Emérito, a atualização do Manual do Conselheiro também. A gente tem aí um grande trabalho a ser feito também, né? Até nós não temos mais disponível o Manual do Conselheiro, né, para venda, porque ele está muito desatualizado, irmãos. Eu até preferi que não fizesse mais nenhuma publicação, porque principalmente com aquelas questões de primeiros socorros ali, tem coisas ali absurdas que eram praticadas no passado, que hoje em dia, né, não é mais praticado, né? Isso, até nos manuais postos também, tinha se eu não me engano, no manual, o escudeiro antigo tinha lá que se você fosse mordido por uma cobra, o conselheiro ele tinha que ali botar a boca e chupar o veneno da cobra, né? Imagina falar isso para um médico, para um enfermeiro nos dias de hoje. Então, coisas assim, a gente encontrou, né, e precisa ser atualizado. Então, o manual do conselheiro, eu creio que somente no segundo semestre nós teremos aí disponível, porque requer também essas questões de como lidar com crianças atípicas, né? Tudo isso é tudo muito novo, né? A gente, não sei quem aqui esteve no SAL, em Alagoas, nós tivemos uma palestra de uma psicóloga. Inclusive, ela afirmou que ela mesma que ela tem, né, o TDAH.
E a primeira palavra que ela falou foi assim: não se preocupem se vocês não sabem lidar com crianças atípicas, porque nem a medicina sabe ainda, né? Porque é tudo muito novo, né? Quem esteve lá pode corroborar com isso que eu estou falando. Então, é tudo muito novo, e você pegar um conteúdo desse e colocar dentro de um manual, a gente precisa ter muito cuidado para não infringir nenhuma lei, né? Nenhuma regra aí da psicologia, da medicina, enfim, em geral. Tem duas pessoas que levantaram a mão, Paulo Araújo primeiro e o conselheiro Ricardo também. Eu sou Fabiano, é um prazer revê-lo, e maior prazer estar no meio das feras. Aceite o abraço da primeira Igreja Batista em São Caetano, Salvador, Bahia, através do pastor Jutaí Nunes. Pastor, o senhor falou em cada pulso, mas eu tendo muito eco, Paulo, você está com dois equipamentos ligados, desliga o microfone de um dos dois. Eu costumo usar o livro Jovem Sentes para falar de Guilherme Keire. Eu faço estudo do livro. Na história dos batistas, eu uso O Gigante que Dorme, que é Book Baby. E na história dos embaixadores de Alvin Reto, eu uso o próprio livro, né? Eu uso cada capítulo para que aumente a estada do menino no manual. Porque se seguirmos um ano por cada manual, com 13 anos o menino se forma. Aí eu estou usando essa aplicação. O que é que o senhor acha? Perfeito, meu irmão. Eu citei aqui algumas biografias missionárias, né? E é importante a gente aplicar. Irmão, fechar isso agora. A gente tem uma série de... Opa, feche o microfone, Paulo, por favor. A gente tem uma série aí de conteúdos, né, complementares. Eu citei alguns, agora um que não pode faltar, né, tanto para o conselheiro, para o embaixador do rei, é sempre embaixador, né? Isso aí não pode faltar, e eu também considero aí um material complementar, né, complementar básico, né, podemos dizer assim, porque é algo que conta a nossa história, né? Quem não conhece a história não valoriza o que temos hoje. Então, saber o quanto demandou tempo, demandou recursos, isso é importante para que os meninos possam conhecer a organização como um todo. Então, temos aí, entrar no site da Missões Nacionais, também da União Feminina, tem lá uma série de biografias missionárias que os irmãos podem usar aqui no Acampamento Nacional de Verão, aqui no Sítio dos Cegos. A gente todo ano, nós utilizamos uma biografia missionária, até para despertar os conselheiros do Brasil inteiro para a utilização desse conteúdo, né? Quanto importante valorizar a vida desses grandes homens que foram bênçãos aí para o reino e para a nossa denominação também. Ricardo, depois Manuel. Boa noite, irmãos. Graças a Deus, tudo bem? Boa noite, irmão. Eu tive o prazer de conhecer Fabiano, né, no ano passado, no acampamento dos conselheiros. Ih, assim, rapaz, agora que eu estou te vendo aí, grande Ricardo. Beleza, meu irmão? Barreiras. Então, eu conheci Fabiano lá, porque eu convivi uns dias lá com ele, com os irmãos, aprendi bastante. Desde já, aconselho os irmãos conselheiros, quem puder ir esse ano, né? Um momento muito único, assim, onde a gente troca muitas experiências, né? Conhece outra realidade de outras embaixadas. E assim, Fabiano, a minha pergunta é o seguinte: eu tenho uns 5 embaixadores desde 2019. O ano passado, eles formaram no Sênior. E no ano passado, a gente colocou muitas atividades complementares. Por exemplo, curso expositivo, né, com o pastor. Esses 5 já dirigiram o culto na igreja, já pregaram na igreja. E a gente está aguardando um manual do emérito, como você falou, que provavelmente sai em julho ou agosto.
O que eu trabalho com eles hoje, até por falta de material, até por falta de revista, vamos dizer assim, eu trabalho muitos assuntos assim relacionados com o dia a dia deles, né? Primeiro emprego, sexo, drogas, tá? Esses temas a gente já trabalha com profissionais especializados que tem na igreja. Teria mais alguma sugestão de algum material que eu possa trabalhar com eles até sair esse manual? Esse é um tempo de transição, né? Então, requer de nós, isso eu falo para os irmãos, mas é uma realidade minha também, né? Que eu sou conselheiro de embaixada também. Então, esse tempo de transição que nós estamos passando com o sistema de postos é algo necessário e vai demandar de nós uma certa habilidade, né? Então, é muito importante essa troca, né, de experiência, né, trazendo uma realidade para o irmão, que o irmão Ricardo tem falado, tem apresentado para os meninos um contexto que é da realidade, né, da cultura da cidade dele. A gente sabe que nosso país é tão grande que a gente tem uma diversidade de cultura muito grande, né? Então a gente precisa ficar atento, né? Principalmente as coisas da internet, né? A questão da tecnologia, como o embaixador precisa se portar numa rede social, né? Dentro de um mundo online, até na questão dos jogos. Então, tudo isso, a questão da tecnologia vem trazer, chama muita atenção dos meninos, né? Às vezes a gente só fala dos malefícios e esquece de falar dos benefícios que a tecnologia traz, né, para os meninos. Então, acho que a tecnologia seria algo que é muito legal e muito atrativo para os meninos dos dias de hoje, falar sobre isso, né, falar que o Embaixador do Rei ele representa Cristo nas redes sociais também, nas buscas que ele faz pela internet. Então, é Embaixador do Rei online e offline também, né? Então, a gente precisa trazer esses assuntos mais atuais e a gente, com os manuais, a gente tentou, de uma certa forma, trazer, né, uma linguagem mais atrativa para eles, como eu falei, né, não trazendo o mundo para dentro dos manuais, mas mostrando para eles que o mundo vai sofrer com mudanças, mas que a nossa fé ela precisa ser inabalável, os nossos princípios, nossos valores precisam ser da palavra de Deus. Alguém perguntou aqui, quando que acontece a formatura de cada posto? O ideal é que faça uma por ano, né? A gente tem aí, como eu falei, temos 10 tarefas no ano, para fazer durante o ano. Então, geralmente no final do ano, ou se você começou no meio de um ano, passou um ano, então você faz a formatura dentro desse período aí de um ano, 10, 12 meses, é o tempo que a gente tem para poder aplicar os manuais e fazer a formatura. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Manuel levantou a mão para fazer uma pergunta. Pode fazer, meu irmão. Abra o microfone, Manuel. Não estamos ouvindo, não. Clica aí no microfonezinho na sua tela, Manuel. Não estamos conseguindo ouvir, Manuel, não. Vou pedir para o Manuel escrever no chat aí, se ele tem alguma dúvida, para escrever no chat, porque nós não estamos conseguindo ouvir a sua pergunta. Boa noite, irmãos. Estão me ouvindo? É surdo? Sim, meu irmão. Boa noite, irmãos. Estão me ouvindo? Sim. Agora estamos ouvindo. Eu vou ser breve. Meu nome é Gleidson, sou conselheiro de Embaixadores do Rei, aqui no interior do Pará, na cidade chamada Parauapebas. Mas eu já fui participante do Conselho de Embaixadores daí de Feira de Santana. Estou passando apenas para deixar um abraço a todos. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Está ouvindo agora aí, irmãos? Agora sim. Pronto, queridos. Quero saudar amados com a graça e a paz, amém? Amém. Amados, eu faço parte da embaixada aqui de Candeias, do pastor Carlos Andrade. Eu sou um dos conselheiros.
E a minha dúvida que eu tive foi a que Fabiano respondeu agora aí, no caso da transição para a gente formar embaixador, ou seja, os embaixadores, no caso de manual, né, de candidato para manuais, para manual para o candidato. Irmãos, se porventura, antes do período, na nossa observância, a gente avalia o embaixador e vê que ele está apto para, no caso, passar para o candidato. Podemos fazer antes ou, de fato, tem que seguir o cronograma? Você pode fazer um culto, uma programação. A gente sugeriu ali dentro da formatura a aclamação, né? Recebendo ali novos meninos. Mas isso pode ser feito antes da formatura, né? Dentro de uma programação dentro da embaixada ou no culto da igreja. Pede lá ao pastor 5 minutos no tempo. Pastor, quero apresentar meus novos embaixadores do rei, novos meninos que estão chegando, candidatos a embaixadores do rei, estão iniciando aí o folheto para ser embaixador do rei. Então, pode ser feito, sim, irmão, antes do período da formatura. Amém, irmão. Amém. Tá bom, então. Entendi agora. Tá claro. Mais alguém? Gil Vassi levantou a mão. Abre o microfone, Gil Vassi. Boa noite, graça e paz a todos. Boa noite, meu irmão. Eu sou o Gil Vassi, eu sou aqui no Maranhão, até perguntei no chat se tinha alguém do Maranhão. Eu ainda estou em dúvida, sou conselheiro, ainda estou em dúvida em relação aos primeiros passos dos embaixadores na embaixada. Que antes a gente tinha a fase pré, né, que era os candidatos. Passaram só para os 5 quesitos, para depois assumir o primeiro posto. Eu queria saber, eu ainda estou em dúvida, como é que eu ajo com essas crianças que ainda não conseguiram passar pelos 5 ideais ainda. Eles ficam em qual posto? Obrigado. Então, como a gente citou, esse processo não mudou, continua, só que sem o manual do candidato, né? Antigamente o menino chegava, e a gente já dava ali o manual do candidato para ele. Às vezes, muitos conselheiros faziam até antes do folheto, dava o manual do candidato. Então, mas esse processo ele não muda, ele continua sendo candidato a embaixador e ele só vai chegar ao posto só vai iniciar o escudeiro quando ele souber ali todos os requisitos mínimos que constam no folheto. Então, são pré-requisitos, né? Ou seja, algo que ele precisa para que ele possa avançar, né? Então, se o menino está tendo uma certa dificuldade, aí cabe a nós, de uma forma dinâmica, a dificuldade do menino para que ele possa, ali, em um período determinado, ter o conhecimento dos manuais, né? A gente tem experiências aí, meninos, principalmente juniores, né, têm uma cabeça, né, bem avançada, que conseguem decorar isso bem rápido, né, ali os requisitos, mas é claro, a gente tem também aqueles que têm uma certa dificuldade, então a gente precisa demandar, né, mais tempo com esses meninos para que eles possam evoluir junto com os outros, né, não ficando para trás. Mas o processo não mudou, ele continua sendo candidato a embaixador, porque ele precisa saber os requisitos mínimos. Pastor Fábio, porque eu acho assim, aquele livreto tão assim simples que não dá para eu ficar, por exemplo, com uma criança 15 dias, 2 reuniões, né, que é os sábados ou domingos, não sei como vocês trabalham, passar um mês, 4 reuniões que dá um mês, só com aquele folheto. A dificuldade é essa. Na minha embaixada, eu dou um desafio ao embaixador. Aquele folheto, eu dou ele como desafio. Quer dizer, o primeiro desafio é você aprender os requisitos mínimos, 5 requisitos mínimos. No momento que ele me apresenta esses 5 requisitos mínimos, porque eu percebo que ele já sabe de cor
né? Já sabe de cantar o hino, já sabe o compromisso todo, já sabe tudo que exige ali naquele requisito mínimo. Eu chamo ele à frente da embaixada e aí, então, contemplo ele com o manual do posto. Você agora é um embaixador, porque você já sabe o requisito mínimo e vai ganhar o manual do primeiro posto, que é o manual de arauto, né? Então, esse reconhecimento a gente já faz ali na sala. Então, não precisa, depende, vai ter garoto que vai ficar um mês para ler aquilo. Vai ter outros que vai demorar 2, 3 meses, irmão, e não vão dar o requisito. Vai ter menino que vai decorar em uma semana. E outros vão ser em uma semana. A gente precisa, a questão a gente citou da formatura, onde eles recebem ali o certificado e também a disciplina do posto, a gente precisa, assim, premiar os meninos, né, o esforço, mas não ter cuidado com essa premiação para não valorizar muito. Quando o menino chega e a gente apresenta para ele o folheto para ser embaixador do rei, a gente não deve mostrar só o folheto, a gente deve mostrar todo o processo. Olha, você vai começar aqui, mas tem todo esse caminho para você percorrer. Aí, aqui, quando você passa do posto, você recebe uma insígnia, você recebe um diploma, então precisa ser apresentado de uma forma atrativa para eles. Não, lê esse manual aqui, lê esse folheto aí, que tem 5 requisitos mínimos, e depois a gente conversa. Aí ele não vai ler, ele não sabe o que vem pela frente, não sabe do que pertence todo aquele processo. Então, o processo ele precisa ser apresentado como um todo. É uma escalada, né? É uma graduação que eles vão adquirindo ali, e a gente trabalha muito isso, principalmente quando os juniores estão muito motivados, né, com isso, com as questões mais dinâmicas, assim, de competições, né? Meninos, naturalmente, são competitivos, né? Então, tudo aquilo que vai chamar a atenção deles, para que eles possam se desenvolver nos postos, a gente precisa apresentar, né? Não só isoladamente. Toma aqui o folheto e lê aí. Quando você terminar de ler, você me fala. E aí a gente vai ver como é que vai fazer. Não, olha, esse folheto faz parte, aqui consta os requisitos mínimos para você ser embaixador do rei, para você participar das atividades da embaixada, para você ir para o futebol, você precisa saber os requisitos mínimos, para você ir para o acampamento, que vai ter, estou falando do acampamento aí. Você quer ir? Então, para você participar, não só do acampamento, mas de tudo que a embaixada tem para apresentar. Esse ano a gente vai ter inúmeras atividades. Então, você precisa evoluir e aprender os requisitos mínimos e seguir, entrar na escalada aí dos postos. Pedir a Manuel para ligar o microfone aí, Manuel. Ô, Fabiano, e se me permite, Fabiano, não só decorar, mas também praticar. Quando você vai mesmo para o compromisso, guardar meus lábios da mentira, você consegue trabalhar aí 2, 3 meses com eles, só esse trechinho aí. Exatamente. Como é que é com a sua família? Como é que é a sua escola? O que é que você faz no seu dia a dia? Então, assim, não basta decorar é muito fácil. Eu acho que a mais dificuldade que a gente tem que trabalhar nas embaixadas é eles praticarem o que ele aprendeu. Um compromisso disso. Ele pratica no dia a dia. Por isso precisa ser de forma prática, né? E nós aqui Manuel, na fechar o microfone que está atrapalhando. Os meninos apresentem, né? Olha, esse domingo o embaixador, o candidato, ele vai falar sobre o que ele conseguiu absorver, sobre o que ele sabe sobre a organização Embaixadores dele. Ele só tem os requisitos mínimos. Aí ele vai se desenvolver ali, vai falar sobre o significado do nome. Na frente da embaixada, aí você vai ver verdadeiramente que ele não só decorou, né? Ele realmente sabe, né? José Osvaldo aí levantou a mão também, né? Graça e paz, amados. Boa noite, tudo bem? Amém. Fabiano, eu gostaria de saber se você vai disponibilizar esse material dessa live aí para a gente. Sim, meu irmão. Vou enviar para o irmão Joel. O irmão Joel compartilha aí. Não sei se vocês têm algum grupo no WhatsApp do curso, mas deve ter algum local aí que eles vão disponibilizar todo o material do curso e esse material vai estar lá. Eu vou enviar agora para o irmão Joel. Ok, muito obrigado. Boa noite.
Boa noite. Maria Lúcia também levantou a mão. Boa noite, irmão. Graças a Paz. Boa noite, meu irmão. Graças a Paz. Aqui é o irmão José Carlos, aqui de Alagoas. Bem-vindo, meu irmão. Pastor Fabiano, Sim. é que na nossa embaixada aqui, a gente tem 2 meninos novatos na embaixada e os 2 são autistas. E eu gostaria de saber um modo da gente trabalhar com eles, né? Eles são muito imperativos, não ficam muito quietos, e a gente quer ver um jeito como é que a gente pode tratar isso. É algo desafiador, né? Creio que muitos conselheiros têm passado por isso, né? É uma realidade de nossas igrejas atualmente. Creio que o irmão vai precisar de um psicólogo, né, se tiver algum psicólogo na igreja, para que possa tratar, porque não existe uma regra, né? Porque a questão do autismo, por exemplo, existe os graus, né? Tem grau 1, grau 2, grau 3, e para cada grau é um tipo de comportamento. Então, esses meninos já têm o diagnóstico, né, de autismo. Geralmente, quando o que eu vejo muito as igrejas fazendo tendo apoio dos pais, né, principalmente no início, porque é difícil controlar, né, o nível do comportamento deles, né, no início, para eles entenderem que é um contexto novo ao qual eles estão sendo inseridos. Então, precisa muito da ajuda dos pais nesse início, para que os pais possam estar com eles ali, para que mostrar para eles que ali existem algumas regras, né? Na palestra da irmã lá no SAL, ela falou sobre isso, né? As pessoas acham que as crianças autistas não precisam de limites. Sim, elas precisam sim, de limites também. E isso é com o tempo, né? Não é do dia para o outro. Da mesma forma que a gente aplica os meninos que não têm, que não são atípicos, a gente aplica de uma forma, mas creio que com essa realidade, né, existe um período, um tempo maior para a gente lidar com essa situação. E, como eu falei, a questão do ensino, do sistema de postos, precisa ser mais dinâmico, né? Os meninos geralmente têm, os autistas têm a questão do hiperfoco, né? Tem algo que chama mais atenção para ele em um determinado tempo. Então, entender e saber qual é o hiperfoco dele naquele momento e saber qual é o momento dele, o tempo desses meninos, que é um tempo diferente. Nós temos recebido aqui no acampamento nacional também alguns meninos atípicos também, e é um desafio para nós, porque a gente tem uma programação, nós temos as provas, e alguns deles participam das provas também, e a gente tem que, de uma forma dinâmica, aplicar a prova de uma outra maneira, né? A questão do tempo para eles é bem complicado, para eles fazerem uma prova ali com 20 minutos, então a gente dá um tempo maior, a gente tenta fazer de forma oral com eles ali. Então a gente tem procurado assim, estratégias para que a gente tenha, que a organização seja uma organização que não exclua esses meninos, né? Porque a sociedade já exclui. E nós, como servos do Senhor, nós fomos chamados para esse ministério para meninos de todos os tipos, né? E o reino de Deus é para eles também. Nós temos esse privilégio, né, de conduzi-los ao reino de Deus. Mas precisa muito do apoio de um psicólogo, que a gente possa entender, né, como eu falei, como é tudo muito novo. Aí, viu, pastor Fabiano? Eu tive com o senhor no SAL aqui em Alagoas, e a embaixada aqui nossa estava desativada. Desde 2017 que ela estava desativada. E agora, depois que
do sal voltou com força. Amém. Chegou numa base de 30 meninos para cuidar. Aí minha esposa fez o curso de conselheira, né, e ela também é quem está à frente também na embaixada. Além desses meninos autistas que chegou, tem um também que apresenta também um quadro, ele não foi comprovado ainda que é autista, mas ainda tem uma dificuldade também da minha esposa chegar até lá, porque a mãe dessa criança é muda e surda. É mais uma batalha. Eu acho que é assunto para outra live, viu, irmão? Vamos marcar a gente vai ter que marcar uma disciplina só para falar sobre isso, trazer uma psicóloga para nos ajudar. Né? E aí alguém também de Libras para trazer esse interesse aí, viu? Inclusive, foi até bom o irmão citar isso, a gente... Aprendendo a falar Libras. Que tem a ver com isso também, nós, a partir do segundo semestre, nós estaremos realizando alguns cursos, né? Nós vamos dividir, na verdade, o curso de conselheiros, um curso básico, que é um curso para divulgação, para a pessoa saber o que é e como é. Nós teremos o curso intermediário, né, que é o curso de formação, que é o curso mais extenso, que o conselheiro ele recebe a carteira e diploma, e nós teremos também o curso avançado, que será os cursos de atualizações para aqueles que estão com a carteira de vencidas, e outros cursos. E aí, nesses cursos avançados, a gente vai trazer esses temas, né? Como lidar com crianças atípicas, né? A questão das leis, né? Nós temos a Lei Lucas, nós temos Estatuto da Criança, que a gente passa de uma forma superficial no curso de formação. Então, a partir do segundo semestre, nós teremos esses cursos avançados aí, em parceria com os seminários da Convenção Batista Brasileira, o Seminário do Sul, o Seminário Equatorial e com o Seminário do Norte. Então, dentro da plataforma desses seminários, nós teremos aí esses cursos que vocês podem entrar lá, vão estar dentro da plataforma, já gravados, né? E os irmãos poderão estar se qualificando mais nesses e outros assuntos dentro de uma plataforma, dentro de um ambiente aí que já é amplamente testado aí, né? Que o pessoal já utiliza na formação de teologia, de música. Então, nós temos essa parceria com os seminários. Em breve, a gente estaremos aí lançando novos cursos aí para que nossos conselheiros tenham mais estratégia para lidar com todos os tipos de meninos que chegam em nossas embaixadas. Nós queremos agradecer a presença de Fabiano, que Fabiano, na verdade, me perdoe a todos, ele tem uma outra live que começou agora às 21 horas, já está 15 minutos. Eu quero convidar todo mundo aí para lá. Infelizmente, a gente não vai poder continuar com as dúvidas aí, porque ter uma presença tão ilustre, eu entendo que todos nós temos muitas dúvidas a tirarmos aí. Mas não vamos fazer tudo de uma vez só, até para dar o prazer de estarmos juntos em outro momento, né? Queria agradecer a presença de todos, que já tem alguns saindo da live também, mas tivemos aqui a média de mais de 60 pessoas participando o tempo todo, mais de 60, algumas saíram, entraram outros, eu acredito que a gente já chegou quase a 100 participantes aí nessa live de hoje. Esse material ele vai ser, de fato, editado, vai estar presente lá no nosso curso de formação de conselheiros, né, atualizando o material que tinha lá anteriormente, tá? E agradecer aí a presença aí do pastor Fabiano e toda, né, e toda a assistência aí que nós tivemos aí de vocês aí que participaram da live. Passar a palavra a Adalberto aí, uma palavra final, agradecimento. Nós só queremos agradecer aos irmãos, o Joel já justificou aí o tempo, né? Mas os irmãos podem fazer também suas considerações, diretamente para enviar para ele aí as suas dúvidas pelo chat, ou pessoalmente dentro lá do grupo do DENAE. Tenho certeza que ele vai responder a todos aí, e vai ter um carinho especial com cada um dos irmãos. O irmão Joel, nós agradecemos também a sua participação no estado da Bahia. E ele está coordenando o nosso curso online que nós temos para conselheiros e embaixadores do rei. Então, se você depois tem interesse, procura o Joel,
que nós temos esse curso aí já há mais de 4 anos aí, funcionando e atualizando nesse momento, muito produtiva, e tenho certeza que irá contribuir para a formação dos irmãos aí. Certo? Quero agradecer a cada um, ao pastor Fabiano mais uma vez aí que atende o nosso convite, e pedir aos irmãos que participem das atividades aqui no estado da Bahia em oração, tá? Será muito útil para todos nós. Boa noite para vocês, um grande abraço, que Deus esteja com todos, com seus familiares também. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Graças a Pai. Espero revê-los aí em Salvador, Heré, aí. Estamos aguardando. Estamos aguardando o povo do Nordeste ali. Todo mundo aqui em Salvador.